desse caso e também para elucidar alguns pontos sobre esse crime, eu chamo agora a repórter Adriana Isel. Adriana, muito boa tarde. Nós vamos falar então agora um pouco sobre os últimos desdobramentos. Eu quero que você contextualize para a gente o que aconteceu por último, teve desdobramento agora, antes da gente chamar aqui mais um convidado. Boa tarde, Camila. Boa tarde você que está nos assistindo. A gente acabou de ter mais uma reviravolta, né, nesse caso da bebê de 10 meses, que foi encontrada morta lá em Fortaleza. As primeiras informações eram sobre uma violência sexual que não se confirmou na perícia, né? A perícia foi por asfixia. E aí isso mudou também os rumos da investigação criminal, né? Havia sido preso o ficante da mãe e o primo dele. Entretanto, com a mudança na perícia, né, agora ele deixou de ser indiciado, né, esse ficante da mãe, para ter um indiciamento da mãe e do Levi, que é o primo desse ficante da mãe. Então, a gente teve essa nova reviravolta aí no caso e a investigação, então, agora com 2 indiciados, a mãe e o primo do ficante da mãe. Adriana, e para a gente continuar então falando sobre isso, eu vou chamar o advogado da mãe da bebê, a Isabelle Rodrigues, vou chamar o Erid Simões, se eu tiver pronunciado errado, doutor, por favor, me corrija, para a gente continuar então falando sobre esses últimos desdobramentos. Obrigada por participar com a gente aqui do Agora Metrópolis. Eu queria que o senhor comentasse então esse último desdobramento, esse indiciamento então da cliente do senhor nesse caso, porque a gente veio acompanhando vários desdobramentos. O caso inicialmente houve essa suspeita de uma violência sexual, depois a investigação, a perícia não confirmou isso e agora a cliente do senhor foi uma das indiciadas. Como que o senhor encara esse último desdobramento e como que vocês vão levar daqui para frente o caso? Esse inquérito policial que concluiu pelo indiciamento da mãe da bebê é o mesmo que arruinou reputações, destruiu a vida de familiares e de pessoas, acabou com a história de homens que foram indevidamente apontados como autores de um crime contra a dignidade sexual. A defesa recebe a notícia do indiciamento com a responsabilidade e com a convicção de que o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ao analisar todo o conjunto probatório, fará sim justiça naquilo que são os exatos termos da lei brasileira. É importante destacar que esse inquérito ele vem numa sequência de erros. Primeiro se prendeu, depois se investigou. Agora chega-se à conclusão, mas o Ministério Público ele não está atrelado às conclusões da autoridade policial. O promotor, com toda a sua expertise, fará a análise e o enquadramento técnico. O que não é admissível é querer impor à mãe da bebê um sofrimento maior do que aquilo que já tem sido essa tragédia. E a todo momento, a mãe deixou claro de que sempre esteve ao lado dos filhos, cuidando, protegendo, como uma mãe zelosa, cuidadosa, inclusive nas palavras do próprio pai, que em uma entrevista recente para um canal de TV deixou isso registrado, de que a mãe era extremamente dedicada, trabalhava inclusive vendendo salada de fruta para ajudar nos cuidados dessa criança. O que nós precisamos nesse momento é tentar restabelecer a ordem natural dessa tragédia. A pequena Helena não volta, isso é verdade, mas a mãe já recebeu a maior de todas as sentenças possíveis, que é o fardo de carregar a perda da própria filha. Doutor, é um caso, né, que teve muita comoção, repercussão aí nacional, né, principalmente por conta dessa primeira informação de violência sexual. Acho que o que todo mundo quer saber é o que aconteceu, né, naquele dia. Queria saber se o senhor poderia esclarecer, né, um pouco do que aconteceu, o que a sua, né, a sua cliente falou, ela vai prestar depoimento novamente? Ela terá a oportunidade de ser ouvida da próxima vez sobre o crivo do contraditório, na presença do juiz, do promotor, do seu advogado, dos advogados, tanto do pai quanto do segundo indiciado. Mas o que precisa ficar registrado nesse momento
é de que a equipe médica cumpriu aquilo que é o protocolo estabelecido para qualquer profissional de saúde que, tomando conhecimento de qualquer elemento mínimo que seja, ele tem o dever funcional de levar o conhecimento da autoridade policial. A equipe do hospital agiu corretamente quando comunicou à polícia um indício, ainda que frágil, do ponto de vista que aquela criança tinha características cadavéricas significativas. Até aí é o procedimento correto estabelecido em lei para todo profissional de saúde, dever de ofício. Agora, no momento que a Polícia Civil recebe essa informação e sem ter a cautela de providenciar as perícias que agora foram realizadas, diga-se de passagem, DNA, sexológico, tanatoscópico, alcoolemia. Antes de qualquer prova dessa natureza, adotou a regra de prender primeiro. Isso é muito comum no Brasil. Quantos inocentes estão atrás das grades esperando de que um inquérito seja concluído, de que uma prova seja realizada? Então, primeiro se prendeu, destruiu reputações e agora vem o resultado da perícia. Quem devolverá o anonimato a essas pessoas envolvidas e crucificadas, destruídas em rede nacional? É importante deixar claro que isso é um fato que, de acordo com o Ministério da Saúde, já aconteceu com mais de 100 crianças no Brasil afora. Infelizmente, alguns pais adotam como cautela o carinho, o afeto de colocar o bebê na cama ali para dormir na companhia da mãe, do casal. Isso, infelizmente, é uma questão perigosa que pode culminar na morte do bebê. Como eu disse, mais de 100 casos, de acordo com o Ministério da Saúde, já foram notificados. O que não poderia era ter acontecido essa divulgação prematura de uma conclusão que não existe, porque duas premissas são relevantes. A primeira, de que a equipe médica está obrigada a notificar. A segunda, de que quem tem competência técnica para dizer se foi uma morte natural, se foi uma morte por asfixia mecânica, era o Instituto Médico Legal do Estado do Ceará. E assim foi feito. Agora, foi divulgado amplamente as fotos dessas pessoas, foi feito um julgamento antecipado, quando, na verdade, agora está claro de que esse inquérito é uma sequência de atropelos. E, por último, me parece ser o último ato deste inquérito, tentar impor à mãe a culpa da morte da própria filha. É mais penoso para ela a sentença que ela recebeu, enterrar a própria filha. Isso ela vai carregar para o resto da vida. E é importante deixar claro de que quantas mães no Brasil deitam na cama, amamentam o filho e o filho adormece ali. Uma mãe que não tem uma rede de apoio, que não tem um companheiro para auxiliar, porque isso é um outro tema que está sendo discutido numa ação penal própria, de que ela era uma mulher vítima de violência. Quantas mães que têm ali um minuto de sono? Existe até a fala comum de que quando uma criança nasce, a mãe nunca mais terá um sono tranquilo e reparador, porque a mãe ela fica sempre ali em vigilância 24 horas. Agora imagine uma mãe de 4, de uma criança do espectro autista, uma criança especial, que é, no caso, o irmãozinho de 4 anos da Helena, e essa mãe sempre muito dedicada. Uma última análise é de que o Conselho Tutelar, a Secretaria de Defesa da Criança e de Assistência Social foi até essa residência com equipe multidisciplinar, conselheiro tutelar, psicólogo, assistente social, e fez um relatório minucioso, provando de forma clara que ela é uma mãe extremamente cuidadosa. Essas crianças matriculadas em escola, cartão de vacina em dias, medicação, zelo, alimentação, hidratação, tudo de acordo com a mais perfeita ordem daquilo que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma tragédia vivida por mais de 100 famílias brasileiras. O senhor também falou, né, sobre essa grande exposição do caso, com a divulgação do nome da mãe, dos envolvidos, e a gente também noticiou aqui no Metrópolis, né, que a mãe pediu uma medida protetiva, né, estava sofrendo algumas ameaças também. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né, dessa repercussão que houve aí com a sociedade.
eu tenho uma imposição legal de não poder trazer os detalhes desse processo que tramita numa vara de violência doméstica no estado do Ceará. Mas o que é público e notório é de que esse relacionamento com o companheiro, pai da criança, era um relacionamento abusivo. Inclusive, ele próprio, entrevistado em cadeia nacional, disse que tinha problemas de casal que era normal. Nós não vamos, em hipótese alguma, em momento algum, banalizar a violência doméstica. Essa mulher, além de carregar sobre os ombros o compromisso, o privilégio e a responsabilidade de ter 4 filhos, ainda vivia uma relação que era mãe solo, porque o histórico de agressão, agressão física, e da última, que culminou na separação do casal, ela foi agredida fisicamente, ela foi submetida, inclusive, a exames no IML, exame traumatológico, e daí para frente, esse pai, que suporta também a dor do luto, vai para as redes sociais e faz ataques. Inclusive, como foi bem lembrado aqui pela equipe, existe uma carta publicada em que ele impõe à mãe a culpa de todas essas questões que aconteceram com a pequena, inclusive apontando a prática dos crimes sexuais, que hoje a gente já sabe que não existiram. E aí, ao findar de tudo isso, nós sabemos, infelizmente, de como está a criminalidade no Brasil. Nós começamos a receber inúmeras ameaças, inclusive de facções criminosas, sentenciando a morte dessa mãe e desses 2 homens que, ora, eram investigados. Então, o que nós obtivemos no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é uma proibição expressa para que o pai não tenha contato com a mãe, pare de atacar e de praticar crimes de violência contra ela, e o mais importante, que ele não instigue o ódio nas redes sociais. Doutor, o senhor gostaria de acrescentar mais algum ponto? O senhor bateu bastante nessa tecla, né, de que houve um erro na condução desse caso por conta de ter se prendido primeiro os suspeitos e depois ter ido apurar, de fato, as circunstâncias. Se o senhor quiser acrescentar mais algum ponto, o espaço segue aberto aqui. Eu quero agradecer a essa equipe pelo espaço democrático, isso é a imprensa, e fazer um pedido, um apelo às mães brasileiras. Todas tiveram conhecimento dessa tragédia, eu tenho certeza que se sensibilizaram em algum momento. Né? Nós que temos filhos sentimos um pouco dessa dor. Num primeiro momento, muitos fizeram um julgamento prematuro, induzidos àquilo que foi equivocadamente divulgado. Agora, eu convido essas pessoas a uma reflexão para uma mãe solo, mãe de 4 crianças, infelizmente uma que nos deixou e não voltará mais, que padece, além da dor, do luto, da perda, de um histórico de violência física, emocional, e que agora, mais do que nunca, precisa de que o Estado do Ceará garanta a proteção, a dignidade, para que ela possa carregar para o resto da vida o luto, mas de forma respeitosa. As mães que nos acompanham sabem do que eu estou falando, o que é a exaustão de educar e cuidar de 4 filhos de maneira solo. E quando tem um momento de repouso, adormecer, porque em nenhum momento essa mãe deixou essa criança sozinha. Isso foi divulgado de forma equivocada. Nunca, naquele dia, essa menina ficou 1 minuto sozinha. A criança esteve o tempo todo na companhia da mãe, seja na rede, seja na cama. Agora, infelizmente, a mãe adormeceu e essa criança pereceu. É muito trágico, mas agora é o momento de que as pessoas tenham essa reparação, de se sensibilizar e de colocar um pouquinho no lugar do outro. Isso é empatia e eu convido todo mundo, em especial as mães brasileiras, como eu disse, mais de 100 casos do Brasil afora, que reflitam sobre isso. Não é o momento de condenar essa mãe. A pena dela já está imposta. Doutor, muito obrigada por participar aqui com a gente. Queria agradecer também a Adriana por ter participado aqui dessa entrevista, trazido também as últimas atualizações sobre o caso. E a gente segue por aqui. Qualquer novidade, a gente noticia aqui no Agora Metrópolis. Muito obrigada. Agradeço a toda a equipe Metrópolis e eu espero sinceramente que nunca mais se repita o erro de prender para depois investigar, porque o Brasil tem inúmeros erros dessa natureza. Vamos lá, agora a gente vai seguir para um outro